Olá! Hoje a gente vai mergulhar num universo que está literalmente dentro da nossa boca, mas que a gente só costuma dar atenção quando alguma coisa dá errado. O mundo das glândulas salivares. Parece um quebra-cabeça, né? Imagina só, um nódulo que surge do nada. Aquela dor chata que aparece bem na hora de comer, ou até uma ferida no céu da boca que tem uma aparência meio assustadora. Sabe o que é mais curioso? Todos esses sinais podem sim ter a mesma origem. Vamos desvendar esse mistério juntos. Mas, antes da gente falar dos problemas, vamos dar um passo atrás. Pensa nas nossas glândulas salivares como pequenas fábricas que trabalham sem parar. Elas produzem a saliva, que faz muito mais do que só ajudar a engolir. Ela inicia a digestão e protege a saúde da nossa boca. E é quando essas fábricas começam a ter problemas que os sinais aparecem. Ok, vamos começar pelo tipo de problema mais, digamos, mecânico. É o mais fácil de visualizar. Às vezes, o fluxo de saliva é simplesmente bloqueado, como se um cão entupisse, sabe? O nome técnico é cialolitíase. Pode parecer complicado, mas a ideia é simples. Pense nela como uma pedra no rim, só que da glândula salivar. São pequenos cálculos, umas pedrinhas de cálcio, que se formam e acabam entupindo o canal por onde a saliva deveria passar. Isso acontece com mais frequência na glândula submandibular. E o roteiro aqui é super clássico. Olha só, a pessoa sente o cheiro da comida, ou começa a comer, o cérebro manda a ordem para produzir saliva, mas ela fica presa, não tem para onde ir. A pressão ali dentro aumenta e pronto. Causa um inchaço súbito e bem doloroso. Depois que a refeição acaba, o estímulo passa e a glândula vai esvaziando bem devagarzinho. É um ciclo muito característico. Essa dor que piora na hora de comer é a grande pista. Bom, a gente viu o que acontece quando o fluxo de saliva é bloqueado. Agora, e se o problema for um bloqueio no fluxo de sangue para uma área? O resultado pode parecer bem mais assustador, mas olha, o desfecho é surpreendente. Dá uma olhada nessa imagem. Parece bem sério, né? Essa é a cialometaplasia necrosante. Ela forma essa úlcera com uma aparência profunda no céu da boca, que pode ser confundida facilmente com câncer. Mas aqui vem o ponto-chave. Ela é uma condição totalmente benigna. Não é câncer. Ela acontece por uma falta de suprimento de sangue ali no local, às vezes por um trauma ou até uma injeção de anestésico. E o melhor de tudo, o corpo se cura sozinho. É o grande imitador do bem. Certo. Agora que a gente já viu um falso alarme, vamos falar sobre tumores de verdade. Mas calma, vamos começar pelos benignos. Aqueles que crescem, aumentam de tamanho, mas não invadem os tecidos vizinhos. E o grande protagonista aqui é o adenoma pleomórfico. Ele é, de longe, o tumor benigno mais comum de todos, chegando a ser responsável por até 70% dos casos. As palavras-chave para reconhecê-lo são crescimento lento, muito lento, ao longo de anos e geralmente indolor. É aquele nódulo firme que a gente consegue sentir que ele se move um pouquinho. E o que é muito interessante é como a localização já nos dá uma pista gigante. Dá uma olhada nessas imagens. Na esquerda, um adenoma canalicular que tem uma preferência quase exclusiva pelo lábio superior de pessoas mais idosas. Já na direita, o nosso conhecido adenoma pleomórfico, aparecendo no seu segundo lugar favorito, o palato. E essa tabela deixa as diferenças bem claras. Pensa no raciocínio clínico. Se um nódulo está no palato de um adulto de 40 anos, a principal suspeita vai ser adenoma pleomórfico. Agora, se está no lábio superior de alguém com mais de 70, o adenoma canalicular sobe para o topo da lista de possibilidades. Até o risco de o tumor voltar depois de retirado, a recidiva, é bem diferente entre eles. Certo. Agora a gente vai entrar num assunto mais sério: os tumores malignos. É muito importante entender que eles não são uma coisa só. Pelo contrário, eles são como personagens diferentes, cada um com o seu próprio comportamento. Esse aqui é o carcinoma mucoepidermoide. É o tipo de câncer de glândula salivar mais comum. O que é interessante e, ao mesmo tempo, perigoso é que, na sua forma de baixo grau, ele pode ser só um nódulo de crescimento lento, às vezes com uma cor meio azulada, como a gente vê na imagem. E, por causa disso, ele pode ser confundido com uma simples mucocele, que é só uma bolinha inofensiva de saliva. E aqui estão as duas caras da mesma moeda. O de baixo grau se comporta quase como um tumor benigno e tem um prognóstico excelente, ou seja, a chance de cura é altíssima. Já o de alto grau, bom, aí é outra história. Ele cresce rápido, pode doer, pode formar uma ferida e o prognóstico é muito mais reservado. E só uma biópsia consegue dizer qual dos dois a gente está encarando.
Guardem bem essa imagem mental, queijo suíço. Pode parecer estranho, mas essa é a assinatura visual de um outro tipo de invasor. Um que age de forma mais silenciosa, mas muito, muito persistente. A gente está falando do carcinoma adenoide cístico. No microscópio, ele tem esse padrão que lembra os buracos de um queijo suíço. Mas a sua marca registrada na clínica é outra. Ele tem uma afinidade enorme por nervos. Ele cresce viajando ao longo dos nervos, como se fossem estradas. E é por isso que um dos primeiros sintomas pode ser dor ou parestesia, aquela sensação de dormência. E por último, temos o adenocarcinoma polimorfo. Ele é mais um grande imitador. O nome já diz tudo, né? Polimorfo significa que ele pode ter várias aparências diferentes no microscópio, imitando outros tumores. Ele aparece quase que exclusivamente no palato, principalmente em mulheres mais velhas, e apesar de também poder invadir nervos, o comportamento dele é bem menos agressivo que o do adenoide cístico. É um maligno de baixo grau e, felizmente, com um prognóstico muito bom. Então, depois de passar por todos esses cenários, desde um simples entupimento até diferentes tipos de tumores, qual é a grande mensagem que a gente precisa levar para casa? O ponto crucial é este. O mesmo sinal pode ter múltiplos significados. Um nódulo no céu da boca, por exemplo, pode ser um adenoma pleomórfico benigno, um carcinoma mucoepidermoide de baixo grau ou até um carcinoma adenoide cístico mais agressivo. A aparência inicial pode ser muito, muito parecida. E isso nos leva à conclusão mais importante de todas. Essa complexidade toda mostra, de forma bem clara, por que a avaliação de um profissional é absolutamente insubstituível. Conhecer as possibilidades nos dá poder, não para a gente tentar se autodiagnosticar, mas sim para saber a hora certa de procurar ajuda e para entender por que uma investigação completa é tão necessária.